Agora é oficial, o Internacional retorna aos trabalhos do CT do Parque Gigante no próximo dia 6 de janeiro. E o grupo de Roger Machado ainda fará jogos-treinos antes de encarar o Campeonato Gaúcho. O foco, claro, é a Libertadores da América, que, aliás, teve o ranking da Conmebol atualizado. E eu sei que eu fiz algumas bobagens da parte da manhã, então eu quero tratar contigo também nesse conteúdo. O documento que o conselheiro Leonardo Aquino envia à mesa do Conselho Deliberativo e que pode fazer com que os rumos desta reunião sobre as debêntures essa noite no Beira-Rio tenha algumas modificações. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo no CT Parque Gigante, Beira-Rio e também lá na Morada dos Quero-Queros, Alvorada, né? A casa da nossa base. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem esquecer que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e tem o link no comentário fixado para tu conhecer um pouquinho de como funcionam as odds e principalmente te atentar ao jogo responsável, que a KTO é líder no Brasil. Líder no Brasil na regularização das casas de apostas e também do jogo responsável. A partir de 2025, tu só brinca e te diverte na KTO com a verificação do teu perfil, beleza? Bom, gente, eu falei pela parte da manhã na questão das debêntures, né? E venho falando há um tempo aqui, eu gosto de acompanhar a política do clube, eu gosto de acompanhar os bastidores do que acontece lá nos corredores do Beira-Rio. E a gente já esgotou aqui, eu acho que o assunto sobre as debêntures, já falou várias vezes da questão do investimento de 200 milhões, das garantias, né? Entre elas o Beira-Rio, mas também bilheterias, também quadro social, publicidade, um fundo, enfim. Se tu quiser te aprofundar mais, se é que tu não sabe, te recomendo que tu recupere aqui na timeline, tá? Mas hoje, o presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, o Gustavo Juren, ele recebeu um documento assinado pelo coordenador do movimento Sangue Colorado, é o Leonardo Aquino Bublitz de Camargo, que é filho, né, do José Aquino Flores de Camargo, que também concorreu, né, à presidência do Internacional na primeira vez com o presidente Alessandro Barcelos, né, foi sendo derrotado, claro, pelo atual gestor do clube. Entre várias questões que ele aponta de que é ruim ter o Beira-Rio como garantia, que não pode alienar, que houve muitos jogos importantes dentro da nossa casa, ganhamos Libertadores e tudo mais. Ele faz algumas ponderações a respeito dessa questão do Beira-Rio. E pelo fato de ter o Beira-Rio como garantia, ele acredita, em cima de alguns artigos do Estatuto Colorado, de que não é o Conselho Deliberativo o órgão competente para votar esta possibilidade, mas sim uma Assembleia Geral com todos os associados, ao estilo do que aconteceu na mudança do estatuto, né? De 2 anos para 3 anos, de 2 anos de conselheiro para 3 anos de conselheiro, para 4 anos de conselheiro, perdão, e assim vai. E, claro, né? Agora o presidente ele aceita, claro, a carta, e ele tem de pegar e dar um parecer a respeito disso, porque ele diz o seguinte, né? Que seja cancelada a reunião, então, no dia de hoje à noite, e que a partir daí, então, se tem os trâmites burocráticos para fazer a assembleia. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Até porque as debêntures, se elas não tiverem o patrimônio do Inter como garantia, ela pode ser considerada um ato de gestão. E me parece que o Gustavo Juren não vai cancelar a reunião, mas eu estou trazendo isso para vocês só para vocês terem ideia do quão acirrado vai ser os ânimos hoje a partir das 19h30, mais ou menos. O Voz do Gigante vai estar lá, inclusive, tá, para fazer essa cobertura. E a ponto de que, se no próprio dia
da reunião foi enviado esse documento, poderia ter sido enviado antes, para daqui a pouco ter debate se de repente valeria a pena mesmo ou não cancelar. Ou seja, ele manda no último dia mesmo, só para botar uma pressão, é praticamente para marcar um território, né, que a gente vai pressionar para que essa matéria não seja votada ou para que essa matéria não passe dentro do Conselho Deliberativo hoje. Então, a gestão, obviamente, vai apontar coisas que possam fazer com que seja aprovado e a situação vai tentar, obviamente, né, angariar votos daqueles que estão indecisos ainda, né? E eu falei sobre isso na parte da manhã, de como funcionam com os indecisos em cima das comissões criadas e dos pareceres negativos e tudo mais, tá? Ó, tem o seguinte, o Inter, ele confirma que retorna aos trabalhos agora no dia 6 de janeiro. E aí até na nota que vem junto da assessoria, né, aos jornalistas diz o seguinte: a comissão técnica e o staff retomarão as atividades do turno da manhã no mesmo dia, né, no dia 6, é uma segunda-feira. E aí ele diz, a pré-temporada vai ser toda feita dentro do CT Parque Gigante e eventuais jogos treinos também. Em algum momento que tiver jogo treino, às vezes ele é aberto, às vezes não, mas o que se sabe é o seguinte, tá? Dia 6, o Inter volta. Um jogo treino, no mínimo, seria realizado no CT do Parque Gigante. Por quê? No dia 22 deveria ser a estreia do Campeonato Gaúcho, mas a TV ainda está tentando puxar para o dia 18, para o final de semana e não o meio da semana, como está previsto. Seria quarta-feira. Em vez de começar na quarta, começaria no final de semana, para a TV, obviamente, né, fazer as transmissões. Tanto o Inter quanto o Grêmio jogam fora de casa. E aí poderia ter o jogo no sábado e o jogo no domingo, por exemplo, na RBS, que é a detentora dos direitos. Esse jogo treino, ele é importante, tá? Porque o seguinte, se o Inter vai começar no dia 18 mesmo, Campeonato Gaúcho, seriam 12 dias de pré-temporada. Então, se ele vai realizar um jogo treino, me parece que as primeiras rodadas, o Inter ainda não vai com o time quente do Campeonato Gaúcho, aquilo que a gente vinha comentando lá atrás, botar uma gurizada ou um time mais descaracterizado a partir, né, da questão de que a Libertadores é o principal foco do Inter no primeiro semestre, pelo menos. Tá? Então a gente tem que pegar e entender esse movimento aí da direção colorada. Hoje, pela parte da manhã, eu fiz eu tentei me expressar de uma forma e não, acho que eu não fui feliz, tá? Primeiro de tudo é o seguinte, né? Eu coloquei o Fluminense, o Atlético Mineiro como os primeiros do ranking. E aí deu a entender de que eu estava falando que eles poderiam ser cabeças de chave da Libertadores. E eles não podem, obviamente, porque eles não estão na Libertadores, né? Só que agora à tarde foi atualizado o ranking da Conmebol. E o ranking da Conmebol tem o River Plate como primeiro colocado. Vou botar aqui, ó, fica mais fácil da gente dar uma olhada, tá? River Plate, Palmeiras, Boca, Flamengo, depois o Peñarol, o Nacional do Uruguai, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense. Esses são os 10 primeiros. O Inter era o 11º, acabou caindo para 15º. E eu já falei para vocês também na questão, né, de que é o ranking histórico, né, dos últimos 10 anos, mais a questão dos títulos nacionais e todo o histórico de envolvimento tem um coeficiente também, porque eles fazem esse ranking aqui. E aí, em cima disso, tá, a gente tem algumas questões importantes, porque tem os potes da Libertadores, na verdade. E a partir dos potes da Libertadores que a gente tem que entender como funciona. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar os potes em cima, até o Perinho, o Alexandre Perinho entrou em contato comigo para a gente pegar e falar sobre isso. Até é doido, cara, porque o pote 1 e o pote 2, por exemplo, os clubes do mesmo país eles não podem se enfrentar. Então, automaticamente, o Inter só pode pegar o River, o Peñarol, o Nacional ou o Racing Clube. Porque o pote 1 tem Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing Clube. Ou seja, obrigatoriamente o Inter vai cair, o Inter tem um dos times, desses times vão enfrentar o Inter. Porque o Inter ou vai para a Argentina ou vai para o Uruguai.
Como eu disse, não pode pegar o Botafogo, não pode pegar o Palmeiras, não pode pegar o Flamengo e nem o São Paulo. Logo, o Inter, então, já tem um destino certo. A Argentina ou o Uruguai, agora quando fizer o sorteio das chaves da Libertadores. Sorteio esse que acontece na segunda quinzena de março do ano que vem. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, e até pedir desculpas para vocês, né, pelo jeito equivocado, não só que eu falei, mas eu dei a entender. Uma coisa equivocadíssima também que eu falei do Boca, né? O Boca joga a pré-Libertadores, o Boca não tá na fase de grupos. Valeu? Gente, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Muito obrigado pela galera que comentou, inclusive veio até trocar uma ideia comigo no Instagram. A gente vai se falando. Obrigado por todo mundo que curte o trabalho. Não te esquece, te inscreve, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo aqui. Sempre é muito bacana conversar com vocês. Valeu, forte abraço. Tchau.